Estamos de volta para a lição de número 2 do curso Os Evangelhos da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E na lição 2 nós vamos falar do Evangelho segundo Mateus. Vimos na lição 1 uma introdução aos Evangelhos, agora a lição 2, o aluno deve acionar a sua plataforma avetad.com.br, coloque o seu número de usuário e a sua senha e ativa o seu PDF da sua aula. Vamos à lição 2, o Evangelho segundo Mateus, primeira parte, nós vamos estudar mais sobre Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento, ele é de suma importância. Muitos o consideram o livro mais importante da Bíblia, porque depois de 400 anos de silêncio, desde Malaquias, chega por fim a palavra de Deus através da própria pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar o que nós chamamos a velha aliança. Em Mateus vai ter início uma nova aliança. No Antigo Testamento encontramos as antigas promessas. Em Mateus nós vamos encontrar o cumprimento delas. O Evangelho segundo Mateus serve como elo histórico entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, ele se constitui um livro central, unindo ambos os testamentos, Antigo e Novo. O passado se encontramos registrado no Antigo Testamento e o futuro agora no Novo Testamento. Eles estão condensados nesse evangelho que apresenta o Messias. O primeiro capítulo, a genealogia de Jesus, começando com Abraão, Gênesis 12, e indo até o nascimento de Cristo, nós temos toda a história do Antigo Testamento naqueles nomes. É, de fato, Mateus um livro imprescindível à Bíblia, pois introduz a pessoa de Cristo para nós. Diríamos que o Evangelho segundo Mateus é a porta de entrada do Novo Testamento. Por essa porta adentramos a fim de estudarmos e compreendermos maravilhosamente os propósitos de Deus e de Jesus para o homem. Em Mateus vemos o futuro imediato, como também o futuro remoto de um novo programa de Cristo, pois ele nos faz olhar para trás e ver as profecias do Antigo Testamento em cumprimento na pessoa de Jesus. Também mostra-nos uma relação nítida e fiel entre Jesus e as predições dos profetas a seu respeito, como também introduz qual é o ensino fundamental sobre a igreja. A narrativa de Mateus não é cronológica. Seu empenho é mostrar Jesus como rei de Israel. Logo de início, destaca o ministério redentor do Messias para com Israel. A primeira pergunta que nós encontramos no Evangelho de Mateus e a primeira pergunta do Novo Testamento se encontra em Mateus capítulo 2, que diz: onde é nascido o rei dos judeus? Mateus capítulo 2, verso 2. Logo, então, de início, destaca Jesus já como rei dos judeus, o Redentor, o Messias para com Israel. No fim do seu evangelho, vemos também Cristo ordenando aos apóstolos para irem e ensinar todas as nações, tudo aquilo que ele tinha ordenado. Então, todo o ensino de Jesus se encontra no Evangelho de Mateus. Os assuntos, os eventos do Evangelho segundo Mateus estão dispostos de maneira a proporcionar uma
progressão ordenada quanto ao caráter dispensacional da vida de Cristo. O livro foi escrito por um judeu para judeus, a fim de expor o ensino sobre o reino de Deus, principalmente através de discursos descrevendo o rei de Israel, que também o seu Messias Salvador do mundo. Ao estudar o Evangelho de Mateus, nós vamos abordar, primeiro, o autor e o tema de Mateus. Segundo, a genealogia do rei. Depois, vamos falar do rei manifesto, o rei rejeitado e as parábolas de Mateus, ou as parábolas do rei. Vamos começar com o texto 1. Todo livro da Bíblia, quando nós estudamos, nós temos que perguntar o autor, o tema, a data em que foi escrito, para quem foi escrito, a audiência. Texto 1, nós vamos falar do autor e tema. O autor. Pouco sabemos acerca da pessoa de Mateus, além de que ele foi convocado por Cristo para o seguir. Sabemos que ele era publicano e coletor de impostos, Mateus 9:9. Por isso, provavelmente, ele era desprezado pelos judeus como publicano, aqueles que exerciam cargo público, pois que esses não concordavam com as pessoas da própria linguagem, que servisse aos romanos cobrando do seu povo impostos. O trabalho na coleteria de impostos, no entanto, foi providencial para Mateus. Ele estava habituado a notar a fatos e funções, o que certamente contribuiu para a sua futura missão de escritor do Evangelho. Os discípulos eram, na sua maioria, pescadores de poucas letras, que mal sabiam escrever. Mateus, porém, era um homem culto, conhecedor tanto das leis como da história romana e judaica. Sabia também aramaico e grego. Há quem julgue que não tenha sido Mateus quem escreveu o primeiro evangelho. Todavia, a maioria dos teólogos e historiadores crê que o autor desse livro tenha sido realmente Mateus, que se chamava Levi, filho de Alfeu, Marcos capítulo 2, verso 14, e o nome Mateus foi lhe dado por Jesus, a qual significa dom de Deus, o presente de Deus. Mateus teria sido escrito o evangelho principalmente em aramaico para os judeus na Palestina e depois teria mais tarde traduzido para o grego, visando os judeus helenistas. Há, todavia, estudiosos que querem atribuir a tradução do evangelho a outras escrituras. Não se sabe ao certo quando Mateus escreveu o seu evangelho. Alguns acham que a data seria logo no ano 45. Outros, no entanto, colocam a data no ano 66. Mas geralmente concorda que foi entre o ano 45 ao ano 66. Cronologia bíblica é uma matéria que você, depende do livro que pega, vai encontrar uma data diferente. A tradução em grego certamente foi elaborada entre o ano 55 ao ano 65 depois de Cristo. Diz que Mateus, depois da ascensão de Jesus, pregou na Palestina por um espaço de 15 anos, viajou dali para outros países e, conforme a tradição histórica, morreu como mártir na Etiópia. Vamos ao tema do livro. O tema do primeiro evangelho se encontra em Mateus 27:37. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Trata-se, pois, de um judeu escrevendo para judeus com a finalidade de convencê-los de que as profecias antigas
haviam se cumprido em Jesus Cristo, o Messias prometido. Essa declaração ocorre pelo menos 16 vezes no Evangelho de Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Encontramos isso em Mateus 1:22, Mateus 2:15 e 17, e assim por diante. Esse foi o propósito mais importante de Mateus, mostrar como as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se em Jesus, com cada detalhe da vida de Jesus. Sendo assim, os evangelhos, nós podemos dizer que eles não são necessariamente históricos ou biográficos, mas são uma profecia histórica, ou seja, os eventos proféticos se cumprindo na vida de Jesus, pelo menos no Evangelho de Mateus. Ele foi previsto esses eventos nas profecias, e assim, para convencer os judeus que Jesus era de fato o Messias prometido, o Salvador do mundo, que deveria vir e cumprir as profecias. A ideia predominante no Evangelho de Mateus é a de Jesus como rei. Já no primeiro capítulo, vemos Jesus como descendente do rei Davi. O título Filho de Davi aparece em várias referências no livro. Os magos do Oriente, já dissemos, vieram à procura do rei dos judeus. A entrada triunfal de Jesus era para muitos a entrada triunfal do seu rei. E também retrata, a entrada de Salomão, quando montou sobre o jumento de Davi e foi proclamado rei em Jerusalém. O filho de Davi, Salomão, e agora o verdadeiro filho de Davi, Cristo. Até perante Pilatos veio a anunciação de Jesus como rei dos judeus. Mateus 27, verso 11. Vamos para os exercícios do primeiro texto. Mateus, convocado por Cristo para segui-lo, era publicano e, letra C, coletor de impostos. 2:2, Mateus era um homem. Podemos colocar aqui, todas estão corretas. Conhecedor das leis, do culto, conhecedor do aramaico e do grego. Todas as alternativas estão corretas. Antes de ser conhecido por Jesus, o nome de Mateus era, letra A, Levi. Levi era o nome de Mateus. Levi, filho de Alfeu. Levi, letra A. O propósito mais importante de Mateus a escrever o seu livro foi, aqui, confirmar, as profecias do Antigo Testamento cumprindo-se em Jesus. Letra C, as profecias do Antigo Testamento, a T, estende por Antigo Testamento, cumprindo-se em Jesus. Vamos ao texto 2 da nossa lição, a genealogia do rei. A importância da genealogia. Provavelmente já lhe tenha ocorrido perguntas como essa. Por que Mateus começa o seu livro com uma extensa genealogia? Com que finalidade que tinha ele em mente? Então vamos a essa resposta. Para os judeus, a árvore genealógica era algo sumamente importante. Era a maneira mais comum de começar a abordar a história da vida de um descendente de Abraão. Joséfo, o grande historiador judeu, começou a sua biografia também pela sua genealogia. A um sacerdote, para ser reconhecido como sacerdote, era necessário apresentar sua genealogia para comprovar que ele descendia de Arão. Os judeus enfatizavam ainda a pureza genealógica. Isso constituía para eles como fator primordial,
pois se houvesse qualquer indício de elementos estrangeiros na linhagem de judeu, esse perdia o direito da cidadania judaica, como também perdia o direito de pertencer ao povo escolhido de Deus. Vamos à genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, está dividido em 3 grupos de 14 nomes, ou 14 genealogias, não é como diz o capítulo 1, verso 7, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Esse é o primeiro grupo, de Abraão a Davi. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Portanto, Mateus divide em 3 grupos de 14 gerações. Não é? Podemos ver essa divisão logo no início do seu livro. Ele faz dessa forma, literalmente, para facilitar a memorização dos nomes da linhagem de Jesus. No tempo em que Mateus escreveu, não havia muitos livros, por isso, muitos procuravam memorizar trechos dos livros que existiam. Vamos aos 3 grupos genealógicos, que abrangem, na verdade, 3 épocas da história judaica. O primeiro, de Abraão até Davi. Desse grupo, originou-se a nação de Israel como nação, e os judeus tornaram-se, então, um poder influente no mundo. O segundo grupo, do rei Davi ao exílio na Babilônia. Essa é a etapa de sofrimentos e de escravidão, principalmente o exílio. O terceiro, do exílio ao nascimento de Jesus, que chega para libertar o povo e transformar a tragédia em triunfo. Nós notamos também nessa genealogia 2 personagens importantes. Logo no primeiro verso, diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, Abraão e Davi são os nomes importantes na genealogia. Sendo da descendência de Abraão, Jesus é o cumpridor do concerto de Deus com o patriarca, de ser que todas as famílias da terra serão abençoadas nele. Gênesis 12, 2 registra a promessa de Deus a Abraão. Gênesis 17 registra o concerto que o Todo-Poderoso fez com o patriarca, prometendo-lhe ser ele o pai de uma multidão de nações. Essa multidão cresceu mais e mais através dos séculos, até que chegou a Belém da Judeia, onde nasce Jesus, que se chama o Cristo. Descendendo de Davi, Jesus é o herdeiro do trono. Ele poderia legitimamente ocupar o trono de Israel. Lemos em Jeremias 23:5, levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará. Jesus, então, estava destinado, como filho de Davi, a ser o legítimo rei de Israel. Um fato fascinante da genealogia de Jesus em Mateus é que nela há nome de mulheres, o que não ocorria nas genealogias comuns dos judeus. A inclusão desses nomes na genealogia de Cristo é realmente algo extraordinário. Mais surpreendente ainda é que uma delas não era judia, outras 2 tinham má reputação e a quarta teve uma história de vida irregular. Tudo isso mostra-nos a grandiosidade da salvação que o Messias traria. Também essas 4 mulheres mencionadas, que são elas, Tamar, Raabe, Rute e Betsabá,
contrasta com Maria, que era virgem. O autor mostra-nos assim a essência do Evangelho segundo Mateus. Mostra também nessas mulheres a queda de barreiras socio-religiosas, que era uma barreira que havia entre judeus e gentios. Ela é derrubada em Jesus. Jesus veio à Terra para salvar ambos, tanto judeus quanto gentios. A barreira também derruba quanto a mulher, né? A mulher, essa barreira contra a mulher também é derrubada. Deus ama todas as pessoas, conforme Paulo diz em Gálatas, que em Cristo não há macho nem fêmea. Independente do sexo das pessoas, macho e fêmea, Deus quebra essa barreira. E também nos quebra outra barreira. A barreira entre santos e pecadores cai por terra, mostrando que o sangue que foi vertido por Jesus foi vertido por todos, indistintivamente. Note que Raabe era uma prostituta e Cristo salva as prostitutas. Tamar era uma cananeia, a qual Judá comete um erro, pois ela se disfarça de prostituta. Betsabá foi um caso de adultério. E Ruth, a moabita, é a única que não era adúltera, mas era uma estrangeira. Sendo assim, essas 4 mulheres da genealogia de Jesus revela a graça de Deus. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Mateus estava enganado quanto a pensar que os judeus teriam interesse na genealogia de Jesus. Está errado. Mateus não estava enganado, eles tinham interesse, errado. 2,6. A genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus está dividida em 3 grupos de 14 pessoas cada, certo? Também diz que é 14, porque o nome Davi, sabe que no hebraico, que é Dalati, Val e Dalati, tem valores numéricos. Então, Davi, 4, o Val, 6 e o Dalati de novo, mais 4. Então, 4 mais 6 mais 4, 14. O nome Davi, numericamente, em hebraico, é 14. 2,7. O primeiro grupo da genealogia de Jesus vai de Abraão até a libertação do povo de Israel do Egito. Errado. Vai de Abraão até Davi, primeiro grupo, ou seja, do patriarca ao monarca. Vai assim, do patriarca ao monarca. O segundo grupo da genealogia de Jesus vai da libertação do povo de Israel. Novamente errado. O segundo grupo vai Davi até o exílio, durante toda a monarquia davídica. E o terceiro grupo da genealogia de Jesus vai do exílio até os dias de Jesus. Aqui está certo. O terceiro grupo é do exílio até os dias de Jesus. Vamos ao texto 3, o rei manifestado. A identificação do rei. No primeiro capítulo de Mateus, 3 nomes distinguem o Filho de Deus. Cristo, verso 17, Jesus, verso 21, não, quando o anjo diz a José, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o terceiro nome que aparece, que destaca o Filho de Deus, é Emanuel. Eis que a Virgem conceberá, verso 23, e dará à luz, e ele será chamado por nome Emanuel. Então nós temos 3 nomes aqui, além do nome de Jesus, que é Cristo, quer dizer ungido, Jesus, Salvador, e Emanuel. Sobre esses nomes, Mateus anuncia a chegada de Deus em forma humana. Ainda que o nome Jesus Cristo apareça no primeiro verso, é só no 17º verso que Mateus usa o nome Cristo, significando Messias ou ungido. E essa é a primeira vez que o nome Cristo é registrado assim. De acordo também com o verso 21,
O nome Jesus significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o terceiro nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco, portanto, Jesus Cristo é Deus conosco. Mateus apresenta o Filho de Deus sobre também os seguintes nomes: Messias, ungido, Salvador e Deus conosco. Tudo estava pronto para a chegada do Rei dos Reis. Mateus, capítulo 1, verso 18 ao capítulo 2, verso 1, narra o nascimento de Jesus. E em Mateus 2:2 diz-nos que ele é o Rei dos Judeus. Onde está aquele, o recém-nascido Rei dos Judeus? Entretanto, poucos o aceitam como o Messias, o esperado, ungido, o Rei, apesar da genealogia de Cristo mostrar que ele era o herdeiro legítimo do trono de Israel, o descendente de Davi. Vamos ao percursor do rei. O Evangelho segundo Mateus, assim também como os outros evangelhos, pouco fala dos primeiros 30 anos de Jesus na terra. No terceiro capítulo de Mateus, surge-nos João Batista, o precursor de Cristo, anunciando e preparando o caminho do Filho de Deus. A ele também coube o privilégio de batizar Jesus. Fato importantíssimo, narra Mateus 1, 18 a 25, o nascimento virginal de Jesus, a semente que estava no ventre de Maria, fora gerado pelo Espírito Santo de Deus. Maria não foi conhecida por José até o nascimento de Jesus. Mateus 1, 25 diz: não a conheceu até que ela deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, Maria concebeu a Cristo virgem e foi até o nascimento de Jesus, o homem-Deus. Como homem, ele podia identificar com os problemas, dificuldades e tentações humanas. Como Deus, ele pode libertar o homem e salvá-lo dos seus pecados. Vamos ao aparecimento de João Batista. O aparecimento de João deu-se como um repentino som da voz de Deus ecoando no deserto. Há muitos séculos que não surgia um profeta. Surge então João, cheio de poder, mas com muita simplicidade, com vestes de peles de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, e proclamando ao povo: preparai o caminho do Senhor. O rei está chegando. Mateus capítulo 3, verso 3. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11, registra também o primeiro acontecimento da vida de Jesus, logo após o seu batismo. Jesus é impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas note que quem o conduz é o Espírito, para ele ser tentado no deserto. Aqui, Cristo será testado, submetido à prova, às tentações. Logo no primeiro verso, vemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Era necessário que Jesus fosse tentado, testado. Seria assim provado ao tentador a fidelidade do Filho ao Pai e a sua dependência do Espírito Santo. Jesus
recusou-se terminantemente a entrar em acordo com o diabo. Respondendo ao inimigo, citou o livro de Deuteronômio, chamado por alguns de o livro da obediência. Cristo foi obediente ao Pai e assim destruiu os objetivos infernais de Satanás. A partir daí, Jesus agora estava preparado para cumprir o desígnio de Deus, socorrer e livrar os judeus e os gentios na qualidade de rei Messias. Jesus então fixa a sua residência em Cafarnaum, dando início assim ao seu ministério entre o povo. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Apenas no verso 17 do capítulo 1, Mateus menciona Jesus como letra C, Cristo. Letra C, 2:10, letra C, Cristo. 2:11, o nome Cristo significa letra E, Messias ou ungido. Messias ou ungido. Nomes que distinguem o Filho de Deus, 12:2. Letra B, Cristo, Jesus e Emanuel. Então, 12:12, letra B. 12:13, preparai o caminho do Senhor. Palavra de letra A, João Batista, confirmando a profecia de Isaías. 2:14, primeiro acontecimento na vida de Jesus após o batismo. Letra D, a tentação no deserto. Vamos ao texto de agora de número 4, o rei rejeitado. Em Mateus, capítulo 8 e 9, mostra ao povo o seu poder, cura os enfermos, demonstra sua autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e perdoa pecados. Infelizmente, muitos, em especial os religiosos do seu tempo, não o aceitaram como Messias, rejeitaram-no e começaram a planejar um meio de eliminá-lo. Antes, porém, já haviam rejeitado João Batista, o precursor do Messias, que por ter condenado o pecado de Herodes, o tetrarca, foi decapitado. Mateus capítulo 14, verso 1 a 12. Em Mateus capítulo 11, verso 20, Jesus passa a pronunciar julgamento contra as cidades que ele realizara milagres e eles não creram. Essas cidades tinham recebido bênçãos especiais de Deus, tinham visto milagres e obras salvadoras do Messias. Porém, haviam decidido rejeitar a Jesus e o seu ministério. Então, Jesus passou a anunciar salvação e o alívio espiritual a quem quisesse, isto é, a todos que se sentissem cansados e oprimidos, desejosos de salvação. Por isso ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. A nação que o havia rejeitado estava reservado um futuro e um severo julgamento do Senhor. Em Mateus 12, continua a rejeição a Cristo. Eles rejeitaram o rei e a mensagem do seu reino. Em Mateus 13, vemos as parábolas que serão estudadas. Depois da morte de João Batista, Jesus continua a abençoar as multidões, efetuando poderosas obras de amor. Movidas de compaixão, ele curava os enfermos. Mas mesmo a despeito de toda a expressão de amor de Jesus para com a nação, Israel recusa aceitá-lo. Os líderes religiosos são denunciados por Cristo, pois eles são os maiores entre todos os hipócritas. Cheios de ciúmes e inveja, procuram menosprezar Jesus e destruir o seu ministério. Em Mateus, capítulo 16, verso 1 a 12,
o Messias fala do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento aqui, em Mateus 16, representa uma doutrina falsa e penetrante. O fermento do fariseu tem a ver com os falsos ensinos baseados em tradição, em tradições e acréscimos que se faziam às santas escrituras. O fermento saduceísta era a doutrina fundada nas subtrações da lei e no racionalismo humano. Cristo adverte os seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos líderes religiosos hipócritas de Israel. Ao lermos Mateus 16, do verso 13 ao 20, vemos que Jesus começa a fazer algumas revelações e dar novas instruções aos seus discípulos. Cristo pregava o arrependimento e a chegada do reino dos céus, Mateus 4:17. Entretanto, muitos esperavam o reino terreno de Jesus e não o reino celestial. Não entendia de que reino do qual ele falava, que era um reino celestial, o reino dos céus, diferente dos reinos humanos. Jesus também passa a compartilhar aos seus 12 discípulos o seguinte, Mateus 16, 13 a 17, a revelação da sua deidade, a pergunta tão importante, quem disse os homens que eu sou? E a segunda, e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta a essa pergunta foi dada por Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E junto com essa resposta veio a revelação da edificação da igreja. Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também, devido ao mau entendimento de quem diz os homens que eu sou, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas, Jeremias, aí vem a revelação que Jesus havia sido rejeitado, que agora ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Em Mateus, capítulo 17, vemos agora a revelação da sua glória no Monte da Transfiguração. Vemos também a revelação da fonte verdadeira do seu poder, Mateus 17, verso 14 a 21. E a revelação da sua isenção de tributos, Mateus 17, 24 a 27. Também vemos a revelação acerca da grandeza do reino de Deus e do perdão, Mateus 18 ao Mateus 20, verso 20 e 28. Vemos também a revelação acerca da disciplina que deve ser aplicada na igreja quando um irmão não consegue se entender com o outro. E, finalmente, a revelação acerca da necessidade de um espírito perdoador, perdoar 70 vezes 7. Em Mateus 19, verso 1 ao 12, Cristo instrui sobre o casamento e o divórcio. No mesmo capítulo 19, versos 16 a 30, Jesus fala do recebimento da vida eterna. Mateus 19, 27 a 20, 16, ele discorre sobre as recompensas do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 21, a caminho de Jerusalém, Jesus mostra aos seus discípulos seu derradeiro sinal messiânico, curando 2 cegos, o que reconhece como o Messias, filho de Davi. Mateus, capítulo 20, versos 29 a 34. Esse foi o último testemunho às multidões, quando ele entra e vai a caminho da cruz. Mesmo o povo israelita, tendo rejeitado o seu rei, ele continuava a ser o único e verdadeiro Messias. Vamos para os exercícios. Marque-se para certo e para errado. 2,15. Os judeus rejeitaram o Messias, a despeito da demonstração do seu poder. Certo. 2,16. Os judeus mostraram-se felizes com a chegada de João Batista. Errado. 2,17. Ao falar contra o fermento dos fariseus, Jesus quis referir-se à doutrina falsa
e penetrante que procurava pregar ao povo. Certo. 2:18, o último testemunho de Jesus às multidões a caminho da cruz foi a transformação de água em vinho. Errado. Foi a cura de 2 cegos. E esses cegos podem representar aqueles que não conseguem ver Jesus. Vamos ao texto 5, as parábolas de Mateus. O capítulo 13 nos revela mistérios do reino dos céus através de parábolas. É um dos capítulos mais impressionantes das Escrituras, porque começa com uma mudança do ministério de Jesus. Até então, ele tinha pregado e ensinado nas sinagogas, mas agora ele é visto junto ao mar, falando de muitas coisas e por parábolas. As parábolas não tinham o propósito de esclarecer, mas sim de ocultar as verdades. As sinagogas não tinham fechado as portas para Jesus, porém nelas havia a companhia dos críticos, prontos para acusá-lo e condená-lo. Assim, Jesus passa a ensinar ao ar livre, nas estradas, nas casas, nas praias, usando o barco de Pedro para falar às multidões. O porquê das parábolas? Vemos a passagem no início do novo programa de Deus. Como Israel havia rejeitado o Messias, então ele abriu os portões do reino a qualquer pessoa que quiser aceitar suas palavras e promessas. Jesus passa a predizer e anunciar por parábolas o que aconteceria no mundo durante o tempo da rejeição do povo judeu. Por que estaria Jesus agora pregando por parábolas? Porque os judeus o haviam rejeitado as suas palavras. As parábolas eram, pois, uma prova do julgamento sobre aqueles, para que vendo, não vê, e ouvindo, não ouve, nem entendam. Mateus 13, verso 13. Portanto, as parábolas não tinham propósito de esclarecer, mas sim de ocultar. Eles viam e não viam, ouviam e não ouviam, nem entendiam. Embora o povo tivesse ouvidos para ouvir e olhos para ver, não tinham compreensão ou capacidade para discernir as coisas espirituais. Definição de parábola. Mas, afinal de contas, o que é uma parábola? Bom, uma parábola é uma figura de linguagem e é uma narração geralmente curta, descritiva, uma comparação, um paralelo para ensinar uma verdade moral ou espiritual. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. O propósito da parábola nos evangelhos é de ensinar sobre o reino de Deus, mas de forma misteriosa, de oculta. Podemos afirmar que há nesse escrito de Mateus 8 parábolas, começando em Mateus 13:3 e estendendo-se até o verso 52. Embora muitos afirmam que pode ser 7 as parábolas, se nós observarmos versos 51 e 52, encontramos mais uma parábola, o ensinamento de Jesus. Em alguns, ele dá explicações detalhadas aos seus discípulos. As 4 primeiras foram transmitidas à multidão e as 4 últimas somente aos discípulos, para quem falava diretamente, pois eles criam em sua palavra e em suas mensagens. João 16, verso 29. Vamos agora às parábolas. Primeira, as parábolas do semeador e do joio. As 2 primeiras parábolas falam acerca da implantação do reino. A parábola do semeador é a mais popular, talvez por ser a primeira. Demonstra que a terra determina a produtividade da semente. O solo espiritual de Israel estava estéril, árido, razão pela qual rejeitou a semente do semeador, isto é, a palavra do Messias, eles rejeitaram. A segunda parábola, a do trigo e do joio, é explicada para nós nos versos 36 a 43.
que haverá uma separação entre o trigo e o joio. A boa semente aqui representa os filhos do reino e o joio, os filhos do maligno. O joio é uma erva nociva, porém muito semelhante ao trigo. A interpretação dessa parábola é resumida nas seguintes palavras de Jesus: a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Verso 39. A parábola do grão de mostarda e do fermento. A terceira e quarta parábola nos fala do crescimento do reino. A parábola do grão de mostarda indica que, ainda que comece bem pequeno, o reino será seguido de um grande e rápido desenvolvimento e terá uma grande influência no mundo inteiro. Parábola do grão de mostarda. A quarta parábola, a do fermento, introduzido na massa, esse agente provoca um processo estranho e misterioso de fermentação, até que toda a massa esteja levedada. Consoante ao reino de Deus, isso indica que o seu real crescimento não deve ser avaliado por aparências exteriores. Em Marcos, capítulo 8, verso 15, Jesus diz: guardai-vos dos fermentos fariseus, e também em Mateus 16, e do fermento de Herodes. Ele aqui está advertindo sobre o perigo de se permitir que ambições políticas interfiram na obra divina. O reino de Deus, então, se expandirá através do seu dinamismo interno, onde se professe um cristianismo puro, sem ambições mundanas ou políticas, racionalismo, hipocrisia e etc. Depois dessa parábola, Jesus dirigiu-se para a sua casa, ou para casa, onde a sós com seus discípulos passou a falar sobre o assunto, indo até o fim dos séculos, quando então ele mesmo, como Filho do Homem, tirará do seu reino todos os que causam escândalo e praticam iniquidade. Mateus 13, verso 41, parte B do verso. Quanto aos que praticam a justiça, de acordo com Jesus, em Mateus 13, 43, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Vamos a mais duas parábolas. A parábola do tesouro escondido e da pérola. O tesouro, como também a pérola, simbolizam a igreja, que o negociante Cristo comprou. Notemos que ambas as parábolas de Jesus diz que o negociante vendeu tudo quanto possuía para adquirir o objeto precioso. Não foi o que Cristo fez? Sacrificando sua vida para adquirir a igreja? Sim, ele comprou a humanidade para ter a igreja. O preço foi seu sangue. A igreja está, por enquanto, no mundo, mas virá o dia em que Cristo a fará aparecer diante de si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27. As últimas parábolas. Em sua penúltima parábola, a parábola da rede, Mateus 13, 47, 50, Jesus indica que devemos colher toda espécie de peixes, isso é, devemos alcançar todos os tipos de pessoas com o evangelho para introduzi-las no reino. Nosso dever é colher a todas as pessoas que desejam entrar. O julgamento é prerrogativa de Deus. Essa parábola é uma figura do que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. E, finalmente, a mais curta das parábolas, Mateus 13, verso 51 a 52, fala e anuncia do escriba que tira coisas boas e novas, mas essas coisas novas têm da consequência da rejeição das coisas antigas, porque a manifestação da igreja, revelação reservada ao apóstolo Paulo, Efésios 3, 1 a 13, é a consequência da rejeição do Messias por Israel. Essas parábolas
revela os mistérios do reino de Deus para nós. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A com a coluna B. Com esta parábola, quis Jesus mostrar o solo de Israel. Estava estéril, por isso rejeitou a semente do semeador. Já está falando semente do semeador. Letra C, parábola do semeador. 2:20. Essa parábola revela que ainda que o reino comece pequeno, terá influência no mundo inteiro. Essa é a parábola do grão de mostarda, que pequeno, mas se torna maior de todas as hortaliças. 2:21. Com essa parábola que Jesus ensinar que os que semeiam a palavra são os filhos do reino e o joio representa os filhos do maligno. Bom, já está falando a parábola do joio, né? Do trigo e do joio. Letra B. E, finalmente, simbolizou a igreja que o negociante Cristo comprou. É a letra D, a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Vamos aos exercícios, a revisão da lição 2:23. A ideia predominante do Evangelho segundo Mateus é apresentar Jesus como todas, Senhor, servo, Senhor e Rei. Todas estão corretas. Mas principalmente Rei. Pode pôr letra C. Ele também é Senhor e servo, mas letra C é a predominante. É isso que é a predominante. Letra C. Sendo da descendência de Abraão, Jesus é o cumpridor do concerto de Deus com Abraão. Letra B. Não é? Descendência de Abraão, cumpridor da promessa com Abraão. 2:25. João Batista, o precursor do Messias, foi decapitado. Letra B, por ter condenado o pecado de Herodes, o tetrarca, que estava com a mulher do seu irmão. Letra B. 2:26. No capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, Jesus está ensinando por parábolas, uma vez que os judeus, letra A, tinham rejeitado suas palavras. Letra A. Vamos a 2:27, parábola E. Uma comparação a fim de ensinar uma verdade moral e espiritual. Letra A está certo. Um texto para refletir, discutir em determinado tema, uma multiplicidade de textos. A mais correta é a letra A. Uma comparação a fim de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Com isso, nós concluímos a lição 2 dos evangelhos, dando ênfase no evangelho de Mateus. Agora nós vamos para a prova. A prova, teste 1, eu vou colocar o link da prova no WhatsApp do aluno, para que você acesse o teste 1 e possa fazer. Vamos então agora à revisão do teste 1, começando na primeira pergunta. São 16 perguntas. Segundo a lição estudada, os evangelhos foram escritos durante o domínio do Império, letra C aqui, romano. O império era o Império Romano que dominava. Então, os evangelhos foram escritos durante o domínio do Império Romano. Primeira, letra C, romano. Segunda, dentre as religiões mais conhecidas durante o domínio do Império Romano estavam, aqui a letra C, né? Apesar do animismo também ser, mas não tinha confucionismo. Então a letra C é a correta. Culto ao imperador, religiões místicas e práticas do ocultismo. A letra C é a mais correta, né? A letra A diz culto ao imperador, tá certo? Religiões místicas, mas no monoteísmo era só praticado pelos judeus, não pelos outros povos. Então os outros eram politeístas. A letra C é a mais correta. Vamos para a terceira. No Antigo Testamento, as profecias descrevem o Messias sob dois aspectos. Letra B, Messias rei e Messias sofredor. Messias rei e Messias sofredor. B,
Quarta, no primeiro século da era cristã, o judaísmo era uma religião baseada, novamente, letra C, na revelação de Deus através das escrituras, isto é, da lei e dos profetas. Letra C, a quarta. Quinta, esses constituíam a mais influente seita dos primeiros anos do Novo Testamento. Eram tradicionalistas e a lei era de grande valor para ele. Letra B, os fariseus. Os fariseus eram mais influentes, tradicionalistas, baseados na lei. Os fariseus, letra B, na quinta. Sexta, do seu nascimento até sua morte, Jesus. Aqui é o mais conhecido, é o centro de tudo, gira em torno dele, é a figura mais impressionante nas partes do Novo. Então aqui na sexta, todas estão corretas, letra D. Sétima, quem ao escrever aos evangelhos consultou não só aqueles que tinham conhecido o pessoal de verdade, como também um bom número de documentos escritos, digno de toda confiança. Quem fez isso foi Lucas. Lucas investigou, não é? Fez uma curada apuração. Lucas, letra D. Oitava, o tema do Evangelho segundo Mateus se encontra no verso 37 do capítulo 27, letra D. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. É a letra D, aqui na oitava, esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Nono, sendo da descendência de Davi, Jesus é o pastor das ovelhas da casa de Israel. Letra B, errado. Jesus é pastor, sim, mas não é porque ele é descendência de Davi. Como descendência de Davi, ele é o rei de Israel. Então, a nona está errado, letra B. Décimo, apoiado na genealogia de Jesus, o Evangelho, segundo Mateus, mostra a queda das barreiras socio-religiosas entre elas, a barreira entre o judeu e o gentil e a barreira contra a mulher. Sim, a genealogia de Jesus faz isso. 10, letra A, certo. 11. Assim como os outros evangelhos, o Evangelho segundo Mateus traz em detalhe os primeiros 30 anos de Jesus na Terra. Errado. Os evangelhos pouco nos fala dos primeiros 30 anos de Jesus na Terra. Então, a 11, errada, letra B. 12. Ao ser tentado no deserto, Jesus respondeu o diabo citando o livro de Isaías. Novamente, errado. A 12 está errada, ele citou o livro Deuteronômio, que é o livro da obediência. Então, 12 está errado. 13. Mateus 16 registra o Messias falando contra o fermento dos fariseus e saduceus, e nesse texto, fermento representa uma doutrina falsa e penetrante. 13 está certo, letra A. 14. Conforme o evangelista Mateus relata, quando pregava acerca do reino dos céus, todos entendiam claramente acerca de qual reino Jesus estava falando. Errado, eles não entendiam, por isso ele falava por parábolas. Letra B, errado, a 14. 15. Para ensinar sobre o reino de Deus, Jesus se utilizou de parábola, que é uma comparação, paralelo para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Letra A, certo. Letra A, certo. E, finalmente, 16, a parábola do fermento indica que ainda que o reino comece bem pequeno, será seguido de um grande e rápido desenvolvimento, terá grande influência no mundo inteiro. Aqui está errado, a parábola do fermento não significa isso. A parábola do fermento significa que o crescimento vem interno. A parábola que significa que o reino começa pequeno e será grande é a parábola do grão de mostarda. Portanto, a 16 está errada, letra P. Bom, espero que você tenha feito o teste e que você tenha acompanhado. E a semana que vem nós voltamos para a lição 3 e 4. O aluno deve ler a lição 3, responder os exercícios, ler a lição 4 e responder. Se você ler o texto antes, você aproveita mais a aula da ETAD. Deus te abençoe.
os Evangelhos, ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Oremos. Pai, graças te damos pelo Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente os judeus e depois os gregos. Te agradecemos, em nome de Jesus, pelo Evangelho ter chegado até nós, gentios, e te louvamos pelo poder que ele tem de nos salvar. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a semana que vem para a lição 3 e 4. Estude os Evangelhos. Amém.